Fala pessoal, estamos aqui para resolver mais uma questãozinha da lista 5 de cálculo, uma lista bem extensa, envolve aí questões sobre limites, sobre continuidade, sobre os teoremas do cálculo, e hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre esse assunto que é sobre os teoremas. Nós vamos falar sobre um deles, tá? Então nós temos aqui a questão 7, pede para a gente calcular o seguinte limite. Esse limite ele é bastante extenso, né? Nós temos aqui o produto de duas funções, e uma delas é uma função cosseno, que tem toda essa expressão aqui dentro, raiz índice 7, raiz índice 5, tangente, é uma função que inicialmente parece bastante complexa, né? E por que eu digo inicialmente? Porque realmente, do ponto de vista de calcular, ela é realmente complicada, tá? Mas aí cabe uma observação que é o seguinte: muitas pessoas acham que o cálculo como disciplina, ele só se trata de você efetivamente calcular. Então a palavra cálculo, ela te remete à ideia de realmente sair por aí calculando. Então isso parece que a disciplina só se trata disso. E se a gente fosse tentar calcular aqui, o que aconteceria? Nós teríamos que substituir simplesmente o valor 3 na variável x, e aqui nós ficaríamos com essa expressão que está aqui para vocês, né? Agora percebam o seguinte, vamos dar uma analisada nisso aqui que encontra entre parênteses, tá? Aqui nós temos o que? Uma função tangente, que é a tangente de 1 sobre, aqui ficaria 1 sobre x menos 3, substituindo 3 no lugar de x, nós ficaríamos com 1 sobre 3 menos 3. Bom, o resultado disso já é bastante óbvio para vocês, né? 3 menos 3 dá 0, nós ficaríamos com a tangente de 1 sobre 0. Opa, já temos um problema bem grave aqui. Nós sabemos que toda vez que temos esse tipo de configuração de 1 sobre 0, isso seria uma operação indefinida, não daria para calcular, e a estratégia que nós temos é justamente tentar mudar essa expressão com algum tipo de ferramenta algébrica, de maneira que você encontre uma outra expressão equivalente, onde nesta outra você possa calcular o limite. Mas aqui nós temos uma função tangente, uma função trigonométrica. Então, para você poder manipular algebricamente essa expressão, é necessário que você saiba aí todas as relações trigonométricas possíveis para que você consiga mudar isso daqui e realmente calcular o limite. Não é isso? Bom, mas olha só o que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma analisada em todo esse parênteses aqui, tá? Se vocês analisarem todo esse parênteses, essa função tangente se encontra dentro de um parênteses maior, tá? E esse parênteses ele é precedido pela palavra cosseno. Então isso significa que toda essa expressão é uma função cosseno. E nós sabemos que uma função cosseno, se vocês pegarem, por exemplo, os ângulos de 0 e 180 graus, o cosseno desses ângulos são, respectivamente, 1 e menos 1. Não é isso? E os ângulos de 90 e 270 têm o cosseno igual a 0. Todos os outros demais ângulos que se encontram entre estes ângulos notáveis, eles apresentam o valor de cosseno sempre entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. Significa que, independentemente do valor de x dessa expressão, o resultado dessa função cosseno sempre vai ser um valor que se encontra entre menos 1 e 1, certo? Então nós podemos concluir o seguinte, que a imagem dessa função é um intervalo fechado que vai de menos 1 até 1 para todo e qualquer x pertencente ao domínio da função, tá certo? Os valores de x aqui para uma função cosseno, para qualquer outra função trigonométrica, eles vão se referir aos valores dos ângulos do círculo trigonométrico. Então, para quaisquer ângulos, e aí você pode fazer esse teste se você quiser, você pode pegar a calculadora e sair colocando qualquer ângulo, e o que eu digo para você é que, independentemente do ângulo que você coloque, o resultado sempre vai estar entre menos 1 e 1. É impossível que você tenha um ângulo cujo cosseno seja maior do que 1 ou menor do que menos 1. Isso é exatamente a definição de uma função que nós chamamos de função limitada, tá? Então eu vou chamar toda essa expressão aqui de g de x, tá? Então eu posso dizer que g de x é, independentemente do valor do ângulo ou de x, uma função limitada, tá certo? O que seria essa função limitada? É justamente esse caso, é uma função onde o domínio ele é limitado por um determinado intervalo numérico. Nesse caso, limitado entre menos 1 e 1. Bom, então, por que eu estou falando isso para vocês? É justamente porque agora nós vamos aplicar uma outra parte importante do cálculo, que são os teoremas do cálculo. Tá? Os teoremas são formulações, hipóteses que foram estudadas e determinadas aí por matemáticos, estudiosos ao longo dos anos e que justamente nos ajuda a calcular o limite nesse tipo de situação onde simplesmente fazendo conta seria muito difícil de você encontrar o resultado,
certo? Agora, como nós estamos falando a respeito de uma função limitada, então faz um certo sentido que nós tentemos aqui abordar um teorema que envolva essa parte, né, que envolva esse conceito de função limitada. Então, para isso, por sorte, né, nós temos aí um teorema que fala especificamente a respeito disso, que é o teorema da função limitada. Tá? Então, eu estou trazendo esse teorema aqui para vocês, e ele diz o seguinte, que se f de x for uma função limitada, então o produto do valor zero pelo limite dessa função quando x tende a um determinado valor a qualquer, este produto pode certamente ser considerado aí como igual a zero, tá certo? Então vamos dar uma analisada aqui nas duas coisas que a gente precisa para poder aplicar esse teorema. Nós precisamos inicialmente que a nossa função seja considerada uma função limitada, e se a gente já fizer uma aplicação prática no nosso problema, vocês vão ver que nós já chegamos na conclusão de que a nossa função cosseno aqui, ela é uma função limitada, correto? Então a primeira condição básica aí, digamos assim, nós já temos. Qual que seria a outra condição? Nós precisamos encontrar essa configuração aqui, ó, de 0 vezes o limite dessa função, tá certo? Então vamos ver se a gente consegue encontrar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir então, colocando aqui o limite dessa função, x² menos 9 vezes o cosseno, essa função cosseno inteira. Eu vou simplesmente substituir o 3 no lugar de x. E o resultado disso é limite de 3² menos 9 vezes o cosseno quando x tende a 3. Bom, 3², isso dá 9, então o resultado disso é 9 menos 9. 9 menos 9, todo mundo já sabe, vai dar 0, correto? Então nós temos aqui o limite de 0 vezes o cosseno quando x tende a 3. Nós sabemos também que o limite de uma constante é o valor da própria constante, correto? Então aqui nós temos o limite de uma constante vezes uma função, e pelas propriedades do limite, eu sei que eu posso transformar isso como sendo o valor da constante vezes o limite da função, que é justamente esse formato que eu coloquei aqui no slide. Então zero, o limite de zero é zero, ou seja, é a constante vezes o limite da função cosseno quando x tende a 3. Ora, a função cosseno é uma função limitada. Então, essa daqui é justamente a configuração que nós precisamos para aplicar esse teorema. E pelo teorema, eu tenho 0 vezes o limite de uma função limitada, eu posso concluir tranquilamente que o resultado desse limite é igual a zero. Então, essa é a resposta, tá certo? O limite dessa função, quando x tende a 3, é igual a zero. Para resolver esse tipo de questão, é muito importante que você tenha duas coisas. Primeiro, que você conheça e saiba aplicar os teoremas do cálculo, propriamente dito. E também é muito importante que você tenha uma noção de como é o comportamento de uma função cosseno, ou o comportamento de uma função seno ou tangente, dependendo da situação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é muito importante que você tenha na sua cabeça muito bem consolidada questões básicas a respeito de funções trigonométricas, relações trigonométricas e, portanto, da trigonometria de uma forma geral. Tá? Isso é o básico. Se você tem dificuldade com essa parte básica de trigonometria ou de matemática, eu recomendo fortemente que você frequente as monitorias aí todas as quartas-feiras, tá? Das 18h30 às 20h30. Naquele endereço, link do Meet, que vocês já têm aí disponibilizados no grupo do WhatsApp, é sempre na mesma sala e sempre no mesmo horário, tá certo? Então eu aguardo vocês lá. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí e até a próxima, gente.